Que foi, Maria Rosa? Quer participar do vídeo? Uhul! Vai pra lá. Vai. Você já pensou em investir em uma ação de um setor mais tranquilo, mais estável, mas que mesmo assim tiver uma valorização alta, como o setor de energia ou o setor bancário? No vídeo de hoje a gente vai aprender a investir nos setores mais estáveis da bolsa, o setor de energia e o setor de banco. Pessoal, antes de começar o vídeo, já peço que deixe um like aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal e se inscreva para receber vídeos novos todas as semanas. E é isso, bora pro vídeo. Começando pelo setor de energia elétrica, ele é um setor muito perene, muito estável, porque é um setor que a todo momento, a todo instante, a gente está utilizando. Não é um setor que por uma crise ou por uma pandemia ele é tão afetado como, por exemplo, em um setor de vestuário. O setor elétrico ele é um setor também que dentro dele há muita diversificação. Por exemplo, no setor elétrico a gente tem uma diversificação em transmissão de energia, em distribuição de energia, em geração de energia. Então, dentro do segmento de geração de energia, a gente pode comentar, por exemplo, da Engie, uma empresa que é focada majoritariamente em gerar energia. Já no setor de distribuição, a gente pode citar a Equatorial Energia, por exemplo. No setor de distribuição, o foco vai ser levar energia para o consumidor final, ou seja, levar da rua, dos postes, para o consumidor final. Já no segmento de transmissão de energia, a empresa ela vai focar principalmente nesses postes que a gente vê na rua. Ela faz o intercâmbio entre a empresa geradora e a empresa distribuidora. Dentre esses três segmentos do setor de energia, o setor mais seguro desses três seria o setor de geração e o menos seguro o setor de distribuição. O distribuição sofre bastante, tanto pela perda de energia, quanto por gatos que podem rolar na rede elétrica, ou também por quedas de energia. Então esse segmento dentro do setor de energia, ele é um pouquinho mais arriscado que os outros. As qualidades, os pontos positivos das empresas do setor elétrico são muitos. Geralmente essas empresas, elas fecham contratos com o Estado ou com o governo federal por longos anos, 5, 10 anos. Então os lucros, a receita que vai entrar para a empresa, ela é muito previsível. É um setor também que todos nós usamos e todos nós dependemos, que é a energia elétrica. Então é um setor que é muito perene e muito estável. Ele também é um setor pouco afetado por crises como a pandemia que a gente vive até hoje e crises econômicas, por exemplo, como a de 2008. É claro que nessas crises todos os setores eles sofrem um pouco, por exemplo, com a inadimplência dos consumidores, ou seja, por consumidores que não pagam a fatura e ademais. Porém, dentre todos os setores da bolsa, o setor de energia elétrica ainda é bem menos afetado. A gente pode ver que o gráfico de cotação da ação, ela subia numa crescente, só que mais ou menos por volta de março, a gente teve o estouro da crise, teve uma queda drástica nessas ações. Porém, em um ano, a gente já vê que esse gráfico ele já tende a retornar à normalidade, ou seja, elas caíram e logo já retomaram o valor das ações. O setor de energia elétrica também é um setor bem pouco endividado, comparado, por exemplo, ao setor de tecnologia. Geralmente essas empresas de energia elétrica têm até dívidas negativas, e caso tenham, são dívidas bem pouco expressivas. Essas empresas de energia elétrica, é bem comum elas distribuírem bastante dividendos, ou seja, boa parte do lucro que elas ganham com esses contratos longos, elas acabam repassando para o acionista, ou seja, elas distribuem bastante do lucro para os acionistas. Elas têm também um perfil de crescimento moderado, algumas agressivo, algumas com um perfil mais baixo, mas geralmente elas têm um perfil de crescimento moderado. Tratando um pouco dos pontos negativos que a gente vê nessas empresas de energia elétrica, fica bem claro uma disputa por fontes renováveis, por exemplo. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem utilizado fontes de energia eólica, energia solar. Então essas empresas, se elas não estiverem sempre se inovando, investindo em mais tecnologia e mais aperfeiçoamento,
elas tendem, não por agora, mas num longo para médio prazo, serem ultrapassadas por essas empresas com mais tecnologia e com novas fontes renováveis. Algumas empresas elétricas ainda sofrem alguma influência do Estado ou são totalmente estatais. Então, se a gente quiser investir nelas, a gente tem que saber dessa nossa interferência do governo. Ou seja, pode ter mais, talvez, corrupção, sofrer de um mau gerenciamento, ter alguns escândalos. Então, eu recomendo que dê uma olhada melhor nas empresas que forem investir, principalmente se elas forem estatais. Dependendo do tipo de matéria-prima que a empresa de energia utiliza, por exemplo, se ela utiliza combustíveis fósseis como carvão ou é mais hidrelétrica, elas podem sofrer com a falta dessa matéria-prima para gerar energia, ou pode sofrer, por exemplo, uma estiagem, uma falta de chuva em alguma região, ou seja, fazendo com que essa empresa não consiga gerar tanta energia e repassar para os seus clientes, diminuindo consequentemente o preço das suas ações e os seus lucros. Bom, agora tratando das empresas bancárias, as instituições financeiras, a gente vai abordar um pouco dos pontos positivos e negativos. Bom, tanto as empresas bancárias como as empresas de energia elétrica, elas são basicamente semelhantes no quesito de estabilidade e baixa volatilidade das suas ações. As instituições financeiras, os bancos, eles ainda são muito utilizados por todos nós. Quase todos nós temos uma conta num grande banco, como o Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Itaú, Santander e por aí vai. A gente vê que eles também estão num setor muito perene, muito estável. Mesmo durante a crise, ou durante crises econômicas, ou durante a crise da pandemia, a gente de certa forma ainda usa muito os bancos, seja por forma do cartão ou por serviços como aplicativos. E esses grandes bancos também fornecem geralmente uma taxa de crédito, um cartão de crédito com um limite muito superior aos bancos digitais, como por exemplo o Nubank ou o Banco Inter. Eles também têm uma boa margem de lucro e distribuem bastante dividendos. Eles também têm um bom potencial de crescimento e não são tão afetados por crises econômicas ou a pandemia. Se a gente buscar no Google, por exemplo, ou der uma olhada nos últimos 100 anos, eu acho difícil a gente encontrar algum banco do Brasil que quebrou, principalmente esses grandes bancos como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander. Esses setores bancários também são setores que tendem a ser perpetuados, a ser mantidos por um longo tempo, ao contrário, por exemplo, de tecnologias ou aplicativos que são lançados a todo momento. Um banco ele não vai ser trocado por outro serviço semelhante de uma forma tão fácil e tão rápida assim. Os bancos geralmente fornecem vários serviços como seguro de vida, seguro de carro, empréstimo, cartão. Ao contrário do aplicativo, por exemplo, que em um curto espaço de tempo pode ter se tornado um viral, mas de repente ter caído em desuso porque já lançaram outro melhor, outro mais sofisticado. O setor bancário também é um setor que a gente não vê uma alta volatilidade nas ações, se comparada com o setor de tecnologia também, por exemplo. Se a gente pegar ações da Tesla, a gente vê que as ações dela, ao mesmo tempo que elas sobem muito, elas desabam também quando desvalorizam. No caso dos bancos, a gente não vê um gráfico tão brusco assim. Se a gente pegar essas duas imagens, uma antes de estourar a pandemia, a gente vê que as ações dos bancos, elas têm mais ou menos uma linha crescente, um gráfico crescente. Então, um gráfico mais ou menos até fevereiro, comecinho de março, a gente vê que as ações elas estão à sua máxima. E assim que as notícias começaram a sair nos noticiários sobre a pandemia e tal, a gente vê uma queda realmente brusca, assim como todas as outras ações. Só que a gente vê também nesse outro gráfico que rapidamente elas se recuperaram para quase a metade ou quase o seu valor inicial antes da pandemia. O fato desses bancos não retornarem o valor das suas ações antes da pandemia vem justamente por esses novos bancos digitais que oferecem taxas muito menores e um limite de crédito muitas vezes até semelhante a esses bancos que a gente está acostumado no dia a dia. Então, um dos pontos negativos das instituições bancárias é justamente esses novos bancos digitais oferecem taxas muito baixas, não tem anuidade no cartão,
Além disso, eles também não têm tantos gastos com agências bancárias como os bancos tradicionais. Além disso, os aplicativos desses bancos digitais, essas fintechs, eles são muito mais interativos, são mais fáceis de mexer, não tem muitas vezes a burocracia de um banco presencial, as filas dos bancos presenciais, o mau atendimento, o fato de muitas vezes eles não se inovarem. Esses bancos tradicionais perdem muito, às vezes, por manter essas altas taxas, essas anuidades, não ter uma relação com o cliente mais jovem ou adulto, de querer inovar, de querer trazer esse cliente para dentro do banco, ou de esse banco não investir em tantas tecnologias, não focar tanto no aplicativo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco do setor bancário e do setor de energia elétrica, os seus pontos positivos e negativos. E se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe um like aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. E se inscreva aqui também para receber vídeos todas as semanas. E por hoje é isso, até mais, fui!